Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para refletir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Santa Cruz, pelo sinal da Santa Cruz, salve Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir agora ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, em nosso socorro, para que as minhas palavras não sejam as minhas palavras, sejam as palavras que o Espírito Santo queira falar com cada um de vocês que estão ouvindo esse áudio. E que possa abrir os ouvidos de cada um, abrir o coração, abrir a mente, para refletir, para escutar essa palavra que Jesus preparou para nós hoje. A palavra está em João 21 e que o Espírito Santo toma conta desse momento de oração que nós preparamos aqui hoje. Está em João 21. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Respondeu-lhes eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tem em casa alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltaram em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Presta atenção nisso aqui. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e lhes deu do mesmo modo o peixe. Era essa já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outras vezes, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tudo sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, cingia-te e andava aonde querias. Mas quando fores velhos, entenderá as tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos um punhado de coisas para a gente refletir nesse evangelho. A primeira coisa que eu quero refletir com vocês é que lá no início, quando Jesus chama Tiago, João e Pedro para segui-lo, eles vão naquele entusiasmo. Igual a gente quando é servo. Quando a gente começa na caminhada com Jesus, a gente acha que está tudo bem, vamos embora. Inclusive, Tiago e João falam na Bíblia que largou pai, mãe, barca, largou tudo para seguir Jesus. E na mesma hora, Jesus já tinha aparecido 3 vezes para aqueles discípulos, ressuscitado. Eles não tinham dúvida que Jesus já tinha ressuscitado. Mesmo assim, eles voltaram à vida antiga. Aquele entusiasmo de Tiago, João, Pedro, no início da caminhada com Jesus, tinha ido tudo por água abaixo, porque eles tinham voltado à vida antiga. Porque Jesus falou com Pedro, doravante será pescador de homens. E ele foi ser pescador de peixes. Mas Jesus não queria isso de Pedro. Eles afastaram de Jesus. E Jesus, com o maior zelo que pode existir no mundo, na face da terra, ele está sempre atrás da gente. Sempre tentando aproximar a gente dele. Igual fez com Pedro, Tiago, João, Natanael e os outros 2 discípulos que não falam o nome deles aqui. Quem são esses outros 2 discípulos que Jesus não fala? Sou eu e é você que está do outro lado aí, que talvez esteja por esse momento de pandemia, esse momento conturbado que estamos vivendo aqui, esteja afastando de Jesus e voltando para a vida antiga, o que é normal. Pedro, Tiago, João, os apóstolos se dividiram. E qual foi o papel de Jesus? Com toda a sua humildade, com todo o seu zelo, foi tentando reunir todos os seus apóstolos. Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena no túmulo, já tinha aparecido para os apóstolos no cenáculo. Tomé, que era um desses aqui, que tinha voltado à vida antiga, já tinha colocado o dedo nas feridas de Jesus. E mesmo assim, eles voltaram à vida antiga. E Pedro, cheio de remorso no coração, negou Jesus 3 vezes. Se juntar todos os pecados do mundo inteiro, não se compara ao pecado que Pedro cometeu naquele instante que ele negou Jesus 3 vezes, diante daquela fogueira onde Jesus estava sendo acorrentado, arrastado, para ser flagelado. Porque Pedro, como o primeiro Papa da Igreja Católica, ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um pecado
gravíssimo. E Jesus, mesmo assim, foi atrás de Pedro. E aqui fala uma coisa interessantíssima. No versículo 8, fala que o barco ficou tão cheio de peixe que quase afundou. E a rede estava para arrebentar. Deve ter alguma coisa errada aqui. No versículo 9, Pedro pula da barca e vai ao encontro de Jesus. Nesse momento, os discípulos que ficaram para trás na barca conseguiram trazer a barca com 153 peixes até a margem. A hora que eles chegam à margem, Pedro pega sozinho aquela rede com 153 peixes e arrasta sozinho essa rede para a margem onde estava Jesus. Por que isso aconteceu, será? Será que tem alguma coisa errada na Bíblia? Não. É porque quando Pedro aproxima de Jesus, o nosso primeiro Papa, quando Pedro aproxima com o coração aberto para Jesus, a igreja toda vai junto com Pedro. Então, você que é católico, nunca, jamais afasta da igreja que tem Pedro como Papa, que tem Francisco como Papa da Igreja Católica. Mas Jesus ainda tinha uma coisa para fazer, ainda tinha que curar o coração de Pedro. E Pedro estava magoado, estava triste. Quando a gente peca, um pecado muito grave, a gente fica aquilo na cabeça. Mas Jesus, quando foi crucificado, já tinha lavado. Aquele pecado de Pedro já tinha sido perdoado. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, se você algum dia tiver alguma condições de ler a Bíblia grega, você vai ver que Jesus pergunta Existe 3 formas de falar amar na parte grega. A fase ágape é o amor supremo, aquele amor máximo que tem que ter, que nós temos que ter para Jesus. E Jesus pergunta para Pedro esse amor ágape. Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus no amor filos. O que é esse amor? É como se falasse: você me ama? E você pega e fala: sim, Senhor, eu te adoro. Jesus responde, pergunta de novo, uma pergunta ágape: Pedro, tu me amas? E Pedro ainda responde mais uma vez: sim, Senhor, tu sabe que eu te adoro. Pela terceira vez, Jesus responde, pergunta a Pedro no amor ágape: Pedro, tu me amas? Pedro cai em si e lembra, porque Jesus, olha a sensibilidade de Jesus, é maravilhosa. Ele tinha feito uma fogueirinha. Por quê? Para Pedro lembrar que quando ele negou Jesus 3 vezes, ele estava diante de uma fogueira. E Pedro cai em si, cai na realidade, vê a fogueirinha, lembra de quando ele negou Jesus 3 vezes e fala no amor ágape: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí esse amar foi no amor ágape, o amor supremo. Nós, no meio dessa pandemia, nós estamos igual a esses discípulos.
começamos entusiasmados, todo mundo agora está vivendo separado, isolado, não tem como misturar, não tem como se relacionar, estamos perdidos, estamos com medo do que vai ser do futuro, o que vai acontecer com a gente, igual aqueles discípulos. Ficaram 3 anos com o mestre. E de repente eles não tinham mestre mais. Na cabeça deles, eles estavam sozinhos. Eles estavam com medo. Mas Jesus foi atrás de cada um. E Ele quer ir atrás de cada um de vocês. De cada um que está me ouvindo aqui hoje. E Ele vai te fazer a pergunta: tu me amas? Tu me amas mais do que o mundo? Você vai ter que responder para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Mas ama de verdade? Ama do fundo do coração? Vamos pedir o Espírito Santo para te tocar nesse momento, para descer sob a forma de pomba, como língua de fogo, e que te renova, e que o seu coração nesse momento se transforma, e que o seu amor seja renovado por Jesus. Que você possa cada dia mais amar Jesus, independente do que nós estamos passando, independente do que o mundo está nos oferecendo, independente da solidão que nós estamos vivendo, não interessa. Se você tem Jesus com você, você tem que aprender que você não está sozinho. Jesus, Deus, na infinita bondade, colocou um anjo da guarda para cada pessoa. Se a gente soubesse o poder que esse anjo da guarda tem na nossa vida, a gente nunca se sentia solitário. Tem pessoas, inclusive o Padre Pio fala, que quando você vai resolver alguma coisa futuramente, você vai resolver uma coisa com um cara, pede o seu anjo da guarda. Vai lá e conversa com o anjo da guarda, já vai resolvendo o negócio, para chegar lá o negócio já está mais encaminhado. Então você nunca está sozinho, você nunca está solitário. Além do Espírito Santo, além de Jesus, além de Deus, você tem um anjo da guarda para zelar por você. E que nessa tarde nós podemos receber esse Espírito Santo na forma de língua de fogo, e que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus e amar Ele como Ele merece, no amor ágape, um amor verdadeiro. Por isso eu te peço que hoje você escute isso com todo o seu coração, abra o seu coração e sente Jesus na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana diferente, e que Jesus esteja presente na sua vida. Todo sábado nós vamos refletir uma palavra. Vocês estão convidados a refletir essa palavra comigo. Então nós vamos finalizar, você esteja uma semana ótima, uma semana abençoada, e nós vamos finalizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.